Eu tô aqui com o Bruno, que é um executivo do LinkedIn, hoje em Dublin, começou a carreira dele aqui no Brasil e depois foi para Dublin, numa carreira bem sucedida aí no LinkedIn. E o Bruno é um dos coaches com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e que conheceu o conceito de desenvolvimento com base em talentos e pontos fortes. E eu queria que ele compartilhasse com vocês, né? Você que tem dúvidas sobre se isso pode ser de alguma forma útil na sua vida e de que forma isso pode ser útil, talvez valha a pena, através da experiência do Bruno, a gente enxergar isso. Obrigado, Bruno, pelo bate-papo aí, pelo seu tempo aí. Não, o prazer foi todo, prazer é sempre todo meu, e principalmente para a gente poder falar um pouco do processo que foi tão efetivo para mim nessa mudança. Legal. Me conta, Bruno, o que rolou? Que ficha caiu? Como é que foi começar a pensar, o dia que você ouviu a gente, se eu não me engano, foi numa live, num webinar, que eu estava falando sobre desenvolvimento baseado em pontos fortes. Quando você ouviu isso a primeira vez da gente, você até me contou depois que você já tinha alguma coisa parecida com isso na cabeça, mas quando você ouviu, que ficha caiu? Como é que foi falar, poxa, ponto forte, faz sentido, não faz? Como é que foi o primeiro impacto que você teve com a ideia? Não, foi super legal, porque quando vocês fizeram a live que eu participei com vocês, uma coisa que me chamou muito a atenção e que foi muito impactante para mim foi que eu comecei a olhar para a minha carreira e eu percebi que a minha carreira ela deu um salto muito grande quando eu parei de tentar viver aquilo que eu achava que as pessoas esperavam ou que o mercado esperava que a gente tinha que viver, para de fato começar a viver aquilo que fazia sentido do ponto de vista da minha experiência. Então, eu lembro que durante a live foram me caindo as fichas, principalmente do meu processo de desenvolvimento como, né, no mercado de trabalho, em vendas, até uma posição de liderança num banco francês mundial, até o dia que eu decidi voltar para a posição de IC, né, de executivo, e de não ter time. E eu comecei a perceber que eu era infinitamente mais efetivo, né, com esse trabalho mais criativo, mais de influência das pessoas, gerenciando alguém que não está diretamente ligado a mim. E eu comecei a perceber que a minha carreira ela deu um salto muito grande. E aí, ali naquela live, me caiu a ficha de falar, cara, puta, mas é óbvio. Por que eu não tinha tomado essa decisão antes de poder olhar para dentro e falar, cara, o que eu gosto de fazer e o que eu sou bom para fazer? Eu sou melhor influenciando as pessoas do que gerenciando processos de algo mais estruturado. Eu sempre gostei de ter um trabalho mais disruptivo e de criar alguma coisa nova. Então, ali para mim foi transformador quando eu comecei a enxergar que, de fato, né, eu tomei a decisão certa, mesmo meio que sem saber porque eu estava tomando naquele momento. Legal. Aí, você fez o assessment, né? Quando você conheceu o conceito, você fez o assessment. Qual foi o primeiro impacto? A hora que você leu os seus talentos lá do Clifton Strengths, né? O que rolou na sua cabeça? Como é que foi olhar para os seus talentos? De que forma isso te impactou? Cara, eu acho que duas coisas. A primeira foi uma sensação de que eu fiquei impressionado com como aquilo de fato representava quem eu era, e segundo, de alívio de saber que talvez eu não tivesse tão errado, é que você não consegue estruturar as coisas na sua cabeça, mas à medida que você vai se reconhecendo em cada uma das forças, você vai falando, puta, óbvio, é óbvio que sempre quando você lê alguma coisa óbvia, te parece óbvio no momento que você lê, mas não era óbvio 5 minutos antes de você ler. Então, eu acho que foi esse sentimento de ter se reconhecido exatamente com aquilo que eu considerava as minhas forças e de ter essa sensação de, puta, mas era óbvio. Legal. E aí a gente caminhou para fazer um processo de coaching. Né? Que impacto isso teve?
além de conhecer os seus talentos, o processo de coaching teve alguma influência positiva para você? E que tipo de influência? E aí eu acho que o principal de tudo foi o processo de coaching, porque, beleza, simplesmente saber suas fortalezas, ok, isso te ajuda a drivar alguma coisa, mas é difícil você clicar isso com um plano de ação, né? Então, acho que o mais importante do que a gente conversava nas sessões era de como a gente ia transformar aquilo em ação efetiva do meu dia a dia. E para mim, né, veio num momento super importante, que foi exatamente no momento que eu estava, né, saindo do Brasil, vindo para uma carreira para cuidar de uma operação de clientes aqui na Europa. Então, eu ia passar por um processo de mudança muito grande. Então, ter tido a possibilidade de conseguir construir o plano de ação baseado naquilo que eu tinha visto como resultado do teste, né, do assessment, eu acho que essa foi a parte mais importante, mais efetiva, de fato, né, de todo o processo de coaching. Porque, de novo, cara, você se reconhecer ali é fundamental, mas aí a pergunta, legal, o que eu faço com isso agora e como que eu vou criar uma ação que eu fale, bom, e aí um ponto fundamental na hora de criação é que você para de mentir para si mesmo. E eu passei a minha vida mentindo para mim mesmo que eu ia fazer uma coisa que eu sabia que eu não ia fazer. Então eu sempre falava, não, agora eu vou mudar isso, eu vou ser uma pessoa mais organizada, eu vou conseguir me organizar mais na agenda, com um processo mais de execução intrínseco meu, e, cara, nunca aconteceu. E por incrível que pareça, nunca aconteceu, e isso nunca atrapalhou minha carreira também. Então, você vai chegar na conclusão de que, de fato, né, você para de mentir para você mesmo. Você vai falar assim, bom, eu preciso entregar isso. Ao invés de mentir que eu vou entregar desse jeito, que eu vou planilhar isso para fazer, eu vou pensar num jeito diferente, que é, eu vou criar uma sessão bissemanal com o meu time interno de insights para a gente pensar em como a gente executa isso. E aí você começa a ver que as coisas começam a fluir melhor, né? Porque de fato você está fazendo aquilo, e aquilo te dá um alívio, né? E você perde aquela sensação de ansiedade de sempre se prometer uma coisa e nunca entregar. Não, agora eu vou fazer, e aí você não faz. E aí você fala de novo que agora você vai fazer e você não faz, porque aquilo não é intrínseco à sua pessoa. Legal. Para o pessoal entender na prática, você tocou nesse assunto aí nessa sua última resposta, mas conta para o pessoal esse exemplo, algum outro exemplo prático de o que você fez diferente por conhecer os seus talentos. Que tipo de coisa você tentava fazer mas tentava fazer em desacordo com a tua natureza, e quando você admitiu, entendeu, assumiu e passou a valorizar a sua natureza, você fez de um jeito diferente. Porque para alguém que nunca passou por esse processo, pode parecer muito abstrato, né? Você tem algum exemplo? Pode ser esse que você começou a falar en passant aí, ou algum outro, de que você passou a fazer algo diferente e foi mais efetivo em função de conhecer os seus talentos e estar passando pelo processo de coaching? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, a gente acaba se rendendo algumas vezes a alguns estigmas do mercado corporativo de, por exemplo, gestão do tempo. Então, eu falei, bom, eu preciso gerir melhor o meu tempo. Eu preciso ser mais produtivo no meu dia a dia. E aí você vai lá, você faz um monte de curso, você entende um monte de coisa, e aí na hora da aplicação, no meu caso específico, por exemplo, eu descobri, né, eu percebi que, né, com o nosso coaching, de que eu era uma pessoa que não precisa de um processo de execução de tarefas organizado, sincronizado. Então, assim, eu não preciso ter o meu horário de ler e-mail todo dia, eu não preciso ter o meu horário de execução de uma tarefa, de montar a minha planilha, e eu sempre tentei fazer isso, e eu botava na minha agenda, cara, mas eu fiz um treinamento em que eu tinha que aprender isso, e que eu tinha que, eu tenho que primeiro ler os meus e-mails, depois eu vou trabalhar desse jeito, depois eu vou
montar todo o meu planejamento da semana e por aí vai. E eu descobri que nas minhas forças eu sou uma pessoa mais fragmentada e que eu, na verdade, vou fazendo minhas tarefas de uma maneira mais fragmentada mesmo. Então, uma das coisas que eu mudei é que a partir de agora eu programo a minha semana, porque é impossível você não programar a sua semana, mas eu não vou ser crítico em relação a cada detalhe de cada horário, de cada slot. Então, eu tenho a programação daquilo que eu tenho que entregar na semana e eu sou muito flexível na maneira como eu vou fazendo isso. Então, eu mudo as coisas de horário, todos os processos que eu tinha, em que eu tinha que trabalhar sozinho, né, para algo que fosse muito processual, hoje eu estou trazendo alguém para trabalhar comigo. E ao invés de ficar 2 horas para montar uma apresentação que a gente vai apresentar para o cliente, que era algo super processual, hoje eu faço um brainstorming de 15, 20 minutos com alguém do nosso time, tiro os relatórios e monto isso em 10. Então, fica muito mais efetivo porque essa interação com outra pessoa acaba me trazendo um nível de produtividade muito mais alto. Então, você aprende a colocar as coisas e a organizar a sua vida em torno das suas forças. Então, cara, eu sou fragmentado. Eu não sou o cara que vai ter a agendinha perfeita e vai entregar a agenda no final de semana. Eu não sou o cara que vai ter a caixa do Outlook zerada sempre. E antigamente eu ficava me obrigando a esse tipo de coisa, né? Então, eu sou um cara de última hora, e eu aprendi que eu sou um cara que produz muito de última hora. Então, eu sempre falava, não, a partir de agora, sempre que eu receber um processo para entregar, eu vou começar antes, porque eu tenho que estar com tudo pronto, porque, a gente parte dessa premissa do mercado corporativo, né, desses estigmas de que o executivo organizado é aquele cara que tem uma super agenda organizada, que tem a caixa de entrada do Outlook zerada e que entrega uma tarefa sempre 3 dias antes do tempo. Para mim não funciona. Eu sou um cara que produz muito bem de última hora, eu sou um cara que produz muito bem interagindo com outras pessoas, eu sou um cara que delega muito bem, então eu comecei a usar esse tipo de estratégia para programar minha semana. Então, por exemplo, esses relatórios que a gente apresenta para cliente, hoje eu tenho uma reunião bissemanal com a minha Customer Success Manager para a gente fechar esses alinhamentos. Então, a gente senta e a gente faz isso ali na reunião, discutindo no brainstorming, lembrando dos notes do cliente, eu desafiando o trabalho dela, ela desafiando o meu, e a gente consegue criar um relatório em 1 hora que a gente não conseguiria, que eu pelo menos não conseguiria criar isso sozinho, separado, porque eu não sou esse cara que consegue manter esse nível de atenção durante 2 horas para montar um relatório, por exemplo. Mas são alguns exemplos que eu tenho aplicado hoje no meu dia a dia, tenho sido muito mais flexível comigo, porque eu sou uma pessoa que trabalha melhor assim. Outra coisa, como eu acabei de falar, eu sou um cara que funciona bem de última hora. Então, porque eu aprendo rápido, eu entrego bem, eu tenho um nível de energia grande, então isso é uma outra coisa que eu tenho feito. Eu não tenho mais me cobrado esse nível de organização de que eu tenho que fazer tudo com antecedência, porque eu sei que eu entrego bem de última hora. Muito legal. Uma última pergunta, Bruno. Nessa transição do LinkedIn do Brasil para o LinkedIn aí da Europa, que talento você tem escutado falar mais alto, né? Para que a gente consiga explicar para as pessoas não só o valor de conhecer os talentos, mas para que eles consigam visualizar a aplicação de um talento específico. Nessa sua transição, dos teus top 5, dos teus top 10, tem algum que está falando mais alto e que você consegue explicar para as pessoas como ele tem te ajudado nessa transição? Sem dúvida. Primeiro e o segundo, que é o meu Learner e Input. Então, eu tenho essa combinação de Learner com Input e essa mudança para toda posição nova, quando você vai para uma cadeira nova, seja na sua empresa ou em outra empresa, você tem uma curva de aprendizado muito acelerada no começo do processo, né? Então, para mim, eu estou numa das fases mais interessantes e mais intensas do meu trabalho, porque eu estou executando ao máximo as minhas 2 principais forças, né? Então, o que eu tenho feito do lado do input, eu criei uma biblioteca
de tudo que eu tenho que aprender, né? E eu vou falar até de mais uma, de contexto, né? Então, nessa biblioteca, eu estou aglomerando ali tudo que é possível, que já aconteceu nos meus clientes no passado. Então, eu falo para todo mundo, cara, qualquer apresentação que você tiver, qualquer histórico, me manda, e eu vou deixar numa biblioteca que eu estou lendo aos poucos para começar a entender o que está acontecendo nos meus clientes. Eu acho que aí você explica muito bem a questão do input, do contexto, né? De poder aprender com tudo aquilo que foi feito até agora com os clientes e para essa posição. E o Learner, que eu me organizei para poder aprender sobre cada uma das coisas que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu tenho 4 clientes, 2 são um pouco maiores, 2 são menores na região, então eu criei um programinha de que eu tenho a semana do cliente 1, depois eu tenho a semana do cliente 2, depois do 3, depois repito 1, depois repito 2, depois o 4. Então eu criei um processinho que naquela semana eu vou entrar no YouTube, vou ver todos os vídeos do canal do cliente, eu vou ler o 10K do cliente, relatório financeiro, eu vou entrar no site para dar uma pesquisada. De novo, eu não tenho nada estruturado, mas eu sei que naquela semana eu tenho que investir o meu tempo aprendendo sobre esse cliente. Então, sempre que dá um tempinho, eu estou com o celular, eu vou lá e pego um vídeo para ver, um vídeo sobre um lançamento de produto, dar uma olhada no que eles estão postando no Twitter. Então, essa fase, para mim, é a de mais intensidade, porque tem muita coisa para aprender. São 4 clientes super complexos, eu trabalho na ponta da pirâmide do LinkedIn, então é gigante de tech, é uma das Big Four. Então, isso acaba tomando o meu tempo de uma maneira muito, muito produtiva. E, de novo, eu não me organizo muito para isso. Eu leio na cama à noite, eu leio na hora do intervalo de alguma coisa que eu estou fazendo. Muitas vezes eu tenho falado com gente dessas empresas que eu conheço de outros, né, de outros clientes que já trabalham nessas empresas, então eu marco meia hora na agenda para trocar uma ideia, para saber, como que é trabalhar lá, qual que é a estratégia, o que vocês veem como visão de futuro, etc. Então, contexto, input e learner é o que eu tenho usado muito, muito intensamente aqui no começo. Muito legal, Bruno. Acho que deu para o pessoal entender. Só para a gente finalizar e para contextualizar para o pessoal, explica como é que você conseguiu me humilhar com essa biblioteca aí atrás, né? Eu sempre tenho um orgulho enorme da minha biblioteca, né? As pessoas falam, poxa, legal a sua biblioteca, e agora eu estou totalmente humilhado. Aí, conta aí para o pessoal o que é isso aí. Não, na verdade, Dublin é uma das cidades mais antigas da Europa, né? Então, uma das cidades mais antigas do mundo. E essa aqui é uma das bibliotecas mais antigas também que a gente tem aqui na Europa Ocidental, que é a biblioteca do Trinity College, que é a universidade aqui de Dublin, e que, como vocês podem ver, virou ponto turístico na cidade. Então, todo mundo que vem para Dublin fala, cara, vai na Trinity College Library, que você vai ver que você vai ter uma experiência incrível, que é realmente impressionante quando você entra ao vivo nessa biblioteca e está aqui a 1 quilômetro de casa. Maravilha. Da próxima vez que você for lá, me mentaliza e manda energias lá, porque esses livros todos aí vão me fazer bem. Pode deixar, sem dúvida. Legal, Bruno. Obrigado por dedicar esse seu tempo para a gente conversar e ajudar as pessoas a entenderem o que significa entender pontos fortes, o que significa entender os próprios pontos fortes e qual é o papel do coaching de pontos fortes nessa jornada. Muito obrigado, cara. Valeu, foi um prazer te acompanhar nessa transição. Não, prazer é sempre meu, cara, de verdade. Agradeço imensamente a ajuda e você sabe o quanto foi relevante, o quanto me ajudou nesse processo de mudança para cá. Legal, valeu, meu amigo.